pois o samba está animado. O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Salve, salve, amante da língua portuguesa, você que nos acompanha por cá pelo YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu boa noite a você que nos acompanha por aqui. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e agora nós vamos começar mais uma aula acerca das orações subordinadas, isso mesmo, estamos na aula de língua portuguesa, vamos dar continuidade a esse estudo, você está conosco, vamos firmes rumos à sua aprovação, certo? Tranquilo, você que está no nosso YouTube. Queria mandar uma boa noite, um abraço pro meu parceiro Felipe, Filipão, tamo junto, meu irmão. Um abraço pro meu parceiro Felipe Almeida. Vamos compartilhar a transmissão, rapaziada. E vamos deixar também o like para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo ele é relevante dentro aí da sua perspectiva, certo? Nós vamos começar a nossa aula, já vamos dar início à nossa aula, mas antes disso, vamos fazer aquele velho jabazinho, né? É importante que você conheça a nossa plataforma. Professor, eu ainda não conheço o Objetivo Concurso, como é que eu faço para conhecê-lo? Seguinte, você que não conhece, aqui na sua tela vai aparecer o nosso QR Code, aí na sua tela, meu parceiro já vai jogar. O que é que você vai fazer? Você vai entrar nesse QR Code, você vai ser redirecionado para o nosso site e por lá você vai ter acesso a tudo aquilo que o Objetivo Concursos tem para disponibilizar para você. Por lá você vai ter acesso a todos os nossos cursos e também a nossa assinatura ilimitada. Para quem ainda não conhece, a nossa assinatura ilimitada é o Objetivo Play. Através dela, né, por ela, você tem acesso a todos os nossos cursos de maneira simples e de maneira unitária. Como assim, professor? Suponhamos que você vai estudar para o concurso do INSS ou que você vai estudar, sei lá, para o concurso da Polícia Militar. Por lá você vai ter acesso a todos os cursos preparatórios aí para cada um desses certames. É material que não acaba mais, é material que estará à sua disposição. Além disso, veja bem, os materiais que lá estão são com foco, com certeza aí no seu concurso, com certeza na sua banca. Então não perca tempo, venha fazer parte da tribo de concurseiros que mais cresce no Brasil a partir da nossa assinatura ilimitada do Objetivo Play, certo? Mandar um abraço também para o nosso parceiro Cleison Xavier, Xamã, bora Cleison. Felipe Menezes está falando, cuida, bora, tamo aqui. A nossa camarada aqui, a Hanna, né, nossa colega que também está conosco. O Felipe Clares, boa noite, professor. Top, vamos atrás da vaga, é isso aí. Vitor Silva também por cá, o Objetivo Play é top. Com certeza, rapaziada. O Objetivo Play eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de conhecer, certo? Perfeito? Bora lá, né, professor? Merchan, já foi feito, vamos começar a nossa aula aqui, certo? Tranquilo. Professor, como é que funciona a nossa sistemática? Bom, nós estamos estudando as orações subordinadas, certo? Nós já vimos as orações subordinadas
Substantivas, que são aquelas que funcionam como substantivo, são 6 classificações. São elas: a subjetiva, que funciona como sujeito, objetiva direta, que desempenha papel de objeto direto, objetiva indireta, que desempenha papel de objeto indireto, a completiva nominal, que desempenha função de complemento nominal, a apositiva, que desempenha a função de aposto, e a predicativa, que desempenha a função de predicativo do sujeito. São 6 classificações em relação às substantivas, você já tem aí todas dominadas, porque nós já a estudamos, né? Ou as estudamos. Posteriormente, nós vimos as adjetivas. Você viu comigo 2 classificações acerca das orações subordinadas adjetivas. São elas: a oração subordinada adjetiva restritiva, que a marca é a ausência da pontuação, se refere a uma parte, e a oração subordinada substantiva explicativa, que se refere a um todo e é marcada pela pontuação, certo? Perfeito? Tranquilo, ó. Já deixamos de lado esses 2 tipos de classificação de orações subordinadas. Hoje nós vamos começar com as adverbiais, tranquilo? 2 pontos importantes têm que ser ditos aqui durante a nossa transmissão. O primeiro é que, entre as 2 primeiras classificações, as substantivas e as adjetivas, houve um hiato. Que hiato foi esse? Eu trouxe para você as questões de colocação pronominal, né? Nós tivemos uma aula acerca de colocação pronominal. Por quê? Porque, perceba, oração subordinada, você viu comigo nas substantivas 6 classificações. Nas adjetivas, você viu comigo 2 classificações. Já fazem 8 classificações. Perfeito. Hoje, nós vamos ver 9 classificações, bicho. Professor, é difícil esse tema? Não, não é difícil, mas é importante que você o domine, certo? É simples, é tranquilo, mas é importante que você dê o devido valor. Perfeito? Ó, nós vamos trabalhar com 9 classificações. Eu vou listar um exemplo acerca de cada uma aqui das 9 classificações. Você vai anotar aí no seu caderno, vai ter um materialzinho de lado. Se você gosta do velho café, coloca o cafezinho de lado também. E vamos juntos começar aqui as nossas classificações. O que é importante que nós conheçamos acerca da aula de hoje? Primeiramente, aqui, além do valor semântico a ser trabalhado em relação às orações subordinadas, nós ainda temos que citar que cada oração subordinada dessa vai depender do conectivo que eu vou utilizar, certo? Então, a depender do conectivo, a minha oração subordinada adverbial vai ter valor de causa, vai ter valor de consequência, enfim, vai depender da categoria que eu vou ter acerca dessas orações. Perfeito? Ó, para introduzir com o pé direito, eu já vou falar para você que nós temos 9 classificações. Professor, como é que eu vou guardar no meu coração essas 9 classificações? No seu material de apoio, aqui no link abaixo, você tem aí à sua disponibilidade uma tabela que eu fiz com carinho, com praticamente todos os conectivos que já foram cobrados em prova. Não vou falar que todos, mas praticamente todos. Você vai ter nessa tabela. O que é que você vai fazer? Se você puder, você vai imprimir, colocar na porta do seu quarto, ou na porta da sua geladeira, no teto, enfim. Coloque em algum lugar que você consiga visualizar, certo? É importante que você domine a tabela, perfeito? A tabela é o primeiro passo para que possamos entender acerca destas nossas classificações de orações subordinadas, perfeito? Dito isso, já falei que nós temos 9 classificações. Quais classificações são essas? Vamos lá, vamos citar? Ó, nós temos orações subordinadas adverbiais, que são causais. Nós temos consecutivas, nós temos as comparativas, temos as conformativas, temos as condicionais e temos as concessivas, certo? São as 6 classificações que começam com C. Por fim, nós temos a classificação das finais, das temporais e das proporcionais. Perceba que são 9 classificações ao todo. Tranquilo? Professor, mas como é que eu vou guardar isso no meu coração? Acompanhe comigo aqui no quadro. Ó. Antes de colocarmos e começarmos o nosso estudo, eu vou colocar aqui o cantinho. Enquadra aqui, parceiro. Enquadra, né? Ó, você vai anotar o seguinte. Ó. Para que você não tenha dificuldade, tem um bizuzinho aqui, ó. Que é o seguinte. Quais são, professor? Como é que elas funcionam? Você vai guardar 6C, FTP. Como assim, professor? Você vai lembrar, 6 classificações são escritas com C. Nós vamos trabalhar todas essas classificações. FTP, que é o protocolo lá de transferência de arquivos que você deve estudar em informática. Se o seu concurso cair em informática, você deve conhecer o File Transference Protocol, certo? Esse bizu aqui já vai ajudar você a rememorar aí quantas classificações eu tenho. Uma coisa eu já antecipo para você. Posteriormente, nós vamos estudar as orações coordenadas. Nas coordenadas, nós vamos ter uma classificação que são as conclusivas, certo? Lá nas coordenadas. Conclusivo não faz parte da subordinada, já vou antecipar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o filho de uma mãe do examinador, ele joga lá na prova e diz, olha, a classificação é conclusiva. Aí você olha para o 6C e diz assim, de fato é conclusivo, mas não, certo? Conclusivo faz parte de oração coordenada. Os 6Cs aqui nós vamos trabalhar, tranquilo?
Vamos lá, ó. Primeiramente, eu vou criar um tópico aqui, que eu vou chamar de tópico 1, certo? E vou traçar com você aqui alguns conceitos, ó. Alguns conceitos. Que conceitos são esses? Vamos lá. Vamos no passo a passo, vamos no 1 a 1. Ó, que conceitos são esses? O primeiro conceito que eu quero que você tenha aí em mente é o seguinte, ó. Oração subordinada adverbial, que eu não vou colocar aqui na lousa, certo? Não vou colocar oração subordinada adverbial, porque senão vai onerar muito o nosso tempo. Vou abreviar, ó, de oração, S de subordinada, adverbial, certo? Oração subordinada adverbial. Que é um fator importante acerca da oração subordinada adverbial, professor. Você vai colocar aí, ó. A oração subordinada adverbial desempenha função de advérbio em relação a quem? A oração principal, certo? Principal. Beleza. Desempenha a função de advérbio em relação à oração principal. Esse é o primeiro ponto importante que a gente vai guardar no nosso coração. O segundo é o seguinte, ó. Sua classificação dependerá do conectivo utilizado, certo? Utilizado. Perfeito? Dois pontos importantes. Desempenha a função de advérbio em relação à oração principal. E segundo, sua classificação dependerá do conectivo a ser utilizado. Perfeito, professor. Tudo isso é um estudo acerca da oração subordinada adverbial? Sim. Perfeito? Tranquilo, Márcio. Ó, eu não vou começar a estruturar já daqui, eu vou começar por lá. Por quê? Porque o nosso espaço aqui não vai caber tudo aquilo que eu tenho que colocar. Então é o seguinte, a gente já vai para o lado aqui, acompanhe comigo, para que nós possamos começar com as classificações, certo? Dois classificações. O tempo urge e nós temos de falar sobre todas as classificações. Coloca o café do lado aí, porque são 9 classificações, certo? Vamos lá, vamos começar. Professor, eu tenho as orações subordinadas adverbiais de que tipo? Vamos começar. Eu tenho, primeiramente, a oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial. É o seguinte, vamos padronizar isso aqui. Padronizar também esse adverbial, porque senão vai onerar muito tempo. Adverbial. De que tipo? Causal. A oração subordinada adverbial causal, ela desempenha ou ela introduz noção de causa. Então, ela introduz ou denota causa. Isso é muito fácil, né? A ideia de denotar causa, perfeito. Muito facinho, Ó o exemplo, ó. Vou colocar o exemplo aqui para você, ó. Vamos lá. Ele não veio à aula porque estava doente. Ele não veio à aula porque estava doente. Professor, vamos lá. Vamos começar. Como é que eu faço a classificação da oração subordinada que aqui está? Olha, é muito simples. Por onde é que eu vou começar? Vou começar pelo conectivo. Veja que eu tenho aqui, ó, o conectivo porque sempre o conectivo é que vai introduzir o quê? A oração subordinada. Tranquilo? Professor, primeiro passo. O que é que eu consigo perceber? Ó, ele não veio à aula. Passo a passo. Quem ou o que não veio à aula em relação à primeira oração? Ele. Ele é o sujeito do primeiro verbo, percebe?
Sim, quem não vai a algum lugar. A aula, adjunto, adverbial de lugar. Adjunto, adverbial de lugar. Esse não aqui é um advérbio de negação, que funciona também como um adjunto adverbial. Perfeito? Tranquilo, professor. Perceba que a primeira oração, e esse verbo, qual a classificação desse verbo? Ora, ele não liga e nem transita, então ele é um verbo intransitivo. Perceba que a primeira oração ela está completa, ela tem sujeito, existe ali o verbo, né? O sujeito e o predicado estão bem colocados. Perceba que a segunda oração, porque estava doente, está apenas indicando a relação de circunstância em relação à oração principal. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, o que é que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que quem dá a circunstância é o advérbio. Neste caso, não é um advérbio sozinho, porque é um advérbio que carrega o verbo, ó. Olha o verbo estar aqui, ó. Por isso, uma oração subordinada, ela desempenha uma função em relação à oração principal. Quem é a minha oração principal? Ora, ele não veio à aula. Isso aqui é a minha oração principal, vou chamar de OP, beleza? Porque estava doente, indica a causa. Perceba aqui, se eu perguntar para você qual é a causa dele não ter vindo à aula, você vai me dizer, olha, professor, ele estava doente. Então perceba que a oração que é introduzida pelo conectivo lá é uma oração subordinada adverbial de que tipo? Causal, porque introduz a ideia de causa. Só isso, professor, só isso. Na prova, como é que eles costumam cobrar? Primeiro, ou ele costuma cobrar a ideia causal, olha, a oração introduzida pelo conectivo X é classificada como causal, adverbial, concessiva, adverbial concessiva, adverbial causal, consecutiva, e aí? É isso que você tem de fazer. Ou ele costuma cobrar a troca do conectivo, ó. Ele vai perguntar para você, o porquê da linha X pode ser substituído por pois, pode ser substituído por uma vez que, pode ser substituído por quanto. Aí o cara já trava. Professor, pois e por quê até que dá, ó. Não veio a aula pois estava doente. Não veio a aula uma vez que estava doente. Não veio a aula porque estava doente. Dá certo. Mas o por quanto, professor, eu não sei se vale. Pois é, por isso que a tabela de conectivos é importante. Eu posso substituir aqui por quanto? Posso. A ideia vai mudar? Vai não, vai permanecer a mesma. Perfeito? Então a primeira oração a gente já viu, oração subordinada adverbial causal. Logo abaixo eu vou começar com a outra classificação. Oração subordinada adverbial de que tipo, professor? Consecutiva. Consecutiva. Professor, que tipo de oração subordinada adverbial é essa? Ó, a oração causal é a que indica causa. Você vai lembrar que a irmã dela é a consecutiva. Por quê? Porque a consecutiva denota ou introduz a ideia de consequência. Consequência, beleza? Aqui eu tenho a ideia de consequência. Perfeito, perfeito. Vamos ao exemplo, ó. Aquele nosso exemplo fininho, ó. Posso dizer o seguinte. Estudou muito. De maneira que foi aprovado. Estudou muito, de maneira que foi aprovado. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, vamos fazer a classificação. Perceba que aqui eu tenho este conectivo de maneira que, certo? Eu poderia substituí-lo por tal que, tanto que, enfim. Perceba que a ideia de estudar muito é uma ideia associada a uma causa. Lógico que dentro de uma ideia de causa, eu tenho uma consequência. Causa e consequência vão caminhar juntos, certo? Qual é a consequência dele ter estudado muito? De maneira que foi aprovado, de sorte que foi aprovado. A aprovação, ela veio a partir do estudo. Perceba que, de maneira que foi aprovado, desempenha a função de consequência em relação à oração principal. Professor, se eu perguntar para você, qual é a consequência dele ter estudado muito? Ora, ele foi aprovado. Então, essa ideia aqui é a ideia de consequência em relação à oração principal. Perfeito? Pausa no nosso estudo. Eis a questão. Professor, então quer dizer que eu tenho causa
e eu tenho consequência, perfeito? Perfeito. Então quer dizer que essa primeira oração é uma oração subordinada adverbial causal e essa segunda é uma oração subordinada adverbial consecutiva, certo? Não, errado. Por quê? Porque a primeira oração sempre é a oração principal. Primeira oração como, professor? A primeira oração que eu digo é a primeira oração dentro dessa ideia. Perceba que estudou muito não carrega conectivo. O que não carregar conectivo vai ser o quê? A oração principal. Então essa daqui, ó, estudou muito, é a minha oração principal. Perfeito? De maneira que foi aprovado, é a minha oração subordinada adverbial. Tá enquadrando, Guilherme, aqui, parceiro? Oração subordinada. Pronto, na hora. Oração subordinada adverbial, de maneira que foi aprovada, é a minha oração subordinada adverbial consecutiva. Consecutiva, certo? Porque indica a consequência, beleza? De maneira que foi aprovada é a consequência. Professor, vamos fazer a mesma brincadeira que o senhor fez aqui na primeira oração? Vamos sim. Essa primeira é a minha oração principal, não é verdade? Sim. Quem ou o que estudou muito? Ele. Ele estudou muito. Ele, sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Quem estuda, estuda simplesmente estudando, ó. Verbo intransitivo. Por quê? Muito aqui é apenas um advérbio de intensidade. Dentro da sintaxe, adjunto adverbial. Perfeito? De maneira que foi aprovado, ou de sorte que foi aprovado, de modo que foi aprovado, indica a consequência dentro dessa ideia. Tranquilo? Vamos evoluir, que nós ainda temos 7 classificações a tratar. Venha comigo. Segunda classificação, ou terceira classificação que nós vamos trabalhar aqui, é a oração subordinada adverbial. Adverbial. Perfeito. Oração subordinada adverbial comparativa. Comparativa. A oração subordinada adverbial comparativa denota ou introduz a ideia de quê? Comparação. Fácil, né? Denota comparação. Denota comparação. Ó, vamos lá. Exemplo. José estuda como um intelectual. José estuda como um intelectual. Beleza, professor, tranquilo. O que é que eu vou perceber nessa minha oração? Vamos lá. Perceba que eu tenho um conectivo como aqui, ó, introduzindo ou denotando a ideia de quê? A ideia de comparação em relação à oração principal. Nesse momento, você deve estar pensando o seguinte, professor, para. Por quê? Eu tenho um verbo, ó. Se a oração subordinada, significa que eu tenho uma outra oração desempenhando a função em relação à oração principal, perfeito? José estuda é a oração principal, vamos lá. José estuda é a minha oração principal. Até aí tudo bem, perfeito, show de bola. Professor, no segundo exemplo, na segunda oração, nem dá para chamar de oração porque eu não tenho verbo. E aí, professor, que problema é esse? Não é um problema. Para falar a verdade, é uma solução que a gramática nos dá em relação às orações comparativas. Nas orações comparativas, eu tenho uma ideia ou eu tenho um fator muito importante, que é a elipse do segundo verbo. É a elipse do verbo que posterga a oração principal. Então, a minha oração que introduz a subordinada, nesse caso aqui, ó, como um intelectual, é a minha oração subordinada. Perceba que ela tem a elipse do verbo estudar. Isso ou essa ideia é uma consequência da gramática, é algo que a língua nos traz que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, ou então a gente pode preferir, ou nós podemos preferir, utilizar também a ideia do segundo verbo. Ó, José estuda como um intelectual. Existe alguém que está subentendido, não existe? Existe uma elipse de alguém aqui, ó. É o verbo estudar, ó. Apesar de não estar aparentemente aqui, eu tenho esse verbo aqui subentendido. Quando eu falo assim, ó,
José estuda como um intelectual. Você sabe que existe um outro verbo aqui, é o verbo estudar. Como é que fica no sentido? José estuda como um intelectual, estuda. Mas perceba que a segunda oração, ela nem precisa receber o segundo verbo, porque você já consegue subentender a partir da primeira, certo? Então esse como aqui introduz o quê? A minha oração subordinada adverbial de que tipo? Comparativa. Comparativa, beleza? Oração subordinada adverbial comparativa. Tranquilo, professor, tranquilo. Vamos à próxima classificação, bora lá. Ó, a próxima classificação é de oração subordinada adverbial, oração subordinada adverbial conformativa. Tranquilo? Tranquilo. Oração subordinada adverbial conformativa. Vamos lá o exemplo. Bora! Do ladinho aqui, exemplo. Nós fizemos o trabalho. O trabalho conforme o professor solicitou. Perfeito? Aí está a nossa oração. Nós fizemos o trabalho conforme o professor solicitou. Primeiramente, deixe-me só colocar aqui do ladinho, ó, a ideia que ela denota, né, ó? Denota o quê, hein? Denota o quê? Conformidade, como o próprio nome diz, né? Conformidade, certo? Denota conformidade. Perfeito, professor, tranquilo. Vamos lá, vamos à classificação, tranquilo. O que é que eu consigo perceber? O conectivo, né? Aqui havia o como, aqui há, para falar a verdade, o conforme. Perceba que o conforme ali introduz a minha oração subordinada, perfeito? Perfeito. No primeiro caso, nós fizemos o trabalho, é o quê? É a minha oração, de que tipo? Principal. Tranquilo. Conforme o professor solicitou, nada mais é que a minha oração subordinada adverbial, o quê? Conformativa. Tranquilo? Oração subordinada adverbial conformativa. Pausa no nosso estudo aqui um momento. Por quê, professor? Para que a gente guarde um seguinte, algo importante para mim e para você, meu caro aluno. Ó, perceba que a oração conformativa, ela é uma oração que pode receber um conectivo que já foi visto por você. Professor, que conectivo é este, professor? Eu estou aqui inveterado para saber que conectivo é este, ó. Deixa eu tomar um golinho de água. Perceba que a oração conformativa, ela pode receber também o conectivo como, ó. O conectivo como. Assim como a comparativa recebeu o conectivo como. Olha o como aqui, ó. Professor, aí deu problema, não é verdade? Deu não. Por quê? Porque você vai analisar o sentido, a semântica associada à oração. Perceba que no primeiro caso eu tinha José estuda como um intelectual. Esse como aqui dá uma ideia de comparação entre quem? Entre o José e o intelectual. No segundo exemplo, eu tenho nós fizemos o trabalho como o professor solicitou. Não estou comparando ninguém, eu estou dando a conformidade, certo? Acompanhe comigo aqui o primeiro quadro também. Venha cá, ó. Venha por cá. Eu tenho uma oração subordinada que eu mostrei para você, causal. A causal também pode receber o danado do como, certo? Ele não veio à escola como estava doente. Professor, não deu muito certo não. Então, vira a oração, transforma a oração, puxa a subordinada para o início da frase. Como estava doente, ele não veio à aula. Percebe que o como também pode ser utilizado aqui nas causais? E pode, professor? Pode. Então, não é só o conectivo que vai definir a classificação da oração. Você vai ter de ater-se também a ideia a ideia semântica que aquele conectivo pode introduzir, certo? Então, muita atenção, não é só decorar o conectivo. Vamos continuar, ó. Oração subordinada conformativa, da ideia de conformidade. Aqui eu tenho a oração subordinada adverbial
conformativa. Perfeito? Não vai caber aqui a nossa próxima classificação, então nós vamos para o restante do nosso quadro. Ó. Já foram as causais, as consecutivas, as comparativas, as conformativas e agora nós vamos começar as condicionais. Condicionais. Ó, como é que se dá essa belezura aqui, professor? As condicionais denotam condição, como o próprio nome já diz, né? Denotam ou denota, né? Condicionais, eu vou colocar denota, tá certo? Apesar de ficar meio dissoante em relação à principal, deixa eu fazer assim, eu vou colocar condicional, para não haver nenhum desvio aqui gramatical, né? Condicional, denota o quê? Denota condição, isso é fácil, tranquilo, condição. Ok, professor, denota condição. Vamos ao exemplo, ó. Vamos ao exemplo. Quando eu digo assim para você, ó, irei à praça. Irei à praça. Se não chover. Irei à praça se não chover. Perfeito, professor. Perceba que há aqui, meu aluno, um conectivo muito importante, que é esse se aqui, ó. Que é esse se aqui. Que introduz o quê, hein? Que introduz o quê? Introduz a minha oração subordinada adverbial de que tipo? Condicional. Condicional. Perfeito? Oração subordinada adverbial condicional. Irei à praça, professor, é o quê? É a minha oração principal. Quem não recebe conectivo não tem classificação. Só tem classificação quem recebe o conectivo, neste caso o se. Perceba também, se você estuda raciocínio lógico, que este se está presente no seu estudo. É aquele se então, percebe? Muito provavelmente, na utilização lá da sua setinha para a esquerda, né? Neste caso, setinha para a esquerda, o que é que eu tenho? Se A, então B. Aquela ideia ali é uma ideia condicional, a ideia da condição, que eu tenho certeza que você já domina. Lá, eu tenho o conectivo se aparecendo, antepondo a oração principal. Eu tenho se, por exemplo, não chover, irei à praia. Perceba que este conectivo, na ordem direta, tal qual ele está aqui, ó, oração principal, oração subordinada o acompanhando, esta oração subordinada que está se ligando a esta oração principal, perceba que nesta ordem aqui, o então, ele some. Ó, irei à praia ou irei à praça se não chover. O então some. Agora, caso eu faça a inversão da ordem dessas minhas orações, no caso eu coloque a subordinada primeiro, seguida da oração principal, o conectivo então vai aparecer acompanhando o se, certo? Como é que vai ficar, professor? Se não chover, então irei à praia. Ele pode aparecer. Por quê? Porque eu posso suprimi-lo. Se não chover, irei à praia. Dá na mesma coisa? Exatamente a mesma coisa, certo? Irei à praia, se não chover, ou se não chover, irei à praia. Lembrando que essa vírgula aqui é facultativa neste uso. Tranquilo, ó. Condicionais já foram. E agora, para a gente finalizar, professor, com quem é que nós vamos trabalhar? Com as concessivas. Para finalizar o bloco dos seis, né? Para finalizar o bloco dos seis. Concessivas. Professor, o que é a ideia concessiva? Ou o que as concessivas denotam? Eu não vou colocar aqui que denota concessão, não, porque isso é muito fácil. Denotam, ou denota, a concessiva. Denota o quê, professor? A concessiva, ela denota ideia. Fazer assim, ó. Colocar nem ideia, não. Eu vou colocar quebra, certo? Denota quebra de expectativa. Denota quebra de expectativa. Perceba que as concessões, ou a ideia concessiva, vai denotar uma quebra de expectativa. Olha o exemplo aqui, ó. Olha o exemplo, ó. Ainda não foi aprovado. Aprovado.
embora se dedique bastante, ok? Ainda não foi aprovado, embora se dedique bastante. Perceba que aqui eu tenho o conectivo embora. Este conectivo embora introduz o que, professor? Introduz a minha oração subordinada adverbial de que tipo? Concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva, que dá uma ideia de quebra de expectativa. Vamos lá, por que é uma quebra de expectativa? Se eu digo assim, ó, ainda não foi aprovado. Se você acha que alguém ainda não foi aprovado, qual a expectativa que você tem? Ora, não estudou o suficiente ainda, não é verdade? Sim, porque o concurso, assim como tudo na nossa vida, é uma fila, né? Você sabe que muita gente vai entrar, muita gente vai sair, os cargos vão ficando vagos, outras pessoas que já estão nessa fila estudando há um tempo vão acabar entrando, é da vida. Não existe ninguém altamente, intelectualmente falando, olha, eu sou muito bom para concurso público, nem existe aquela pessoa que diz que é ruim. Não. Pode ser que você tenha um bom desempenho, sei lá, em matemática e não tenha um bom desempenho, por exemplo, em direito penal ou direito constitucional, né? E já existe outra pessoa que tem bom desempenho em direito constitucional e não vai muito bem, por exemplo, em matemática. Isso é relativo, tranquilo? Aí ele fala o seguinte, ó, ainda não foi aprovado. Se você tem a ideia de que ainda não foi aprovado, é porque não estudou bastante. Só que há uma quebra de expectativa, ó. Embora se dedique bastante. Opa, se alguém se dedica bastante, com certeza vai ser aprovado, né não? Não necessariamente. Perceba que há aqui a quebra de expectativa dentro da minha ideia. Se eu falo, ainda não foi aprovado, você vai pensar, não estudou o suficiente. Aí eu venho e entro com a ideia concessiva. Embora se dedique bastante. Quebra a sua expectativa. Tranquilo? Tranquilo. Outro exemplo, ó, se eu digo assim para você, ó, digo o seguinte, gosto muito de maçã, embora não goste de, gosto muito de maçã, embora não existam muitas na minha região. Pronto. Gosto muito de maçã, embora não existam muitas na minha região. Perceba que, se eu digo que gosto muito de maçã, você vai subentender que eu como maçã. Mas há uma quebra de expectativa nesta ideia. Por quê? Gosto muito de maçã, embora não tenham muitas na minha região, ou embora não consiga comprar muitas na minha região. Há uma quebra de expectativa em relação à minha primeira ideia, certo? Então a ideia concessiva é justamente essa. O que é uma concessão, professor? É uma quebra de expectativa. Ainda não foi aprovado, embora se dedique bastante. Esta primeira oração, você sabe, é a oração principal. Eu não vou ficar classificando aqui para você o sujeito, quem é o predicado da primeira oração aqui, porque não é necessário. Nosso estudo aqui se dá em torno da oração subordinada, certo? Tranquilo demais. Vamos por cá, ó. Vamos quase no fim das classificações das orações subordinadas adverbiais. Você vai me acompanhando e já já nós terminamos e entramos nas nossas questões, certo? Ao finalizarmos aqui, eu vou fazer para você um quadro com os conectivos, ok? Você vai acompanhá-los por aí, certo? Bora lá, ó. Vou apagar a ideia aqui de alguns conceitos. Ó, os 6 Cs já estudamos todas as classificações com C. Agora nós vamos estudar 3 classificaçõezinhas básicas, certo? Que é o primeiro, as finais. Certo? Ou oração subordinada adverbial final. Eu vou colocar assim, ó, final, beleza? Tranquilo. O que é a final denota, professor? É o fim? Não. O fim, praticamente dito, não. É a finalidade, certo? É a finalidade. Vai indicar ou denotar. K padrão, né? Que aqui não é várzea. Bora lá. Denota finalidade. Certo? Finalidade. Perfeito, professor, perfeito. Então, o que é que eu tenho aqui? Vamos colocar o exemplo e a gente já começa a trabalhar. Vou subir um pouquinho aqui o exemplo, ó, para que todas as 3 classificações sejam introduzidas nesse único quadro. Temos aqui como exemplo, ó, vamos ver. O imposto
imposto foi criado a fim de que o Estado possa se manter, certo? Manter. Perfeito. O imposto foi criado a fim de que o Estado possa se manter. Perceba que eu tenho o conectivo a fim de que. Isso aqui, esse conectivo, introduz o que, professor? A finalidade, certo? Introduz a minha ideia de finalidade. Não confunda o afim que aí está com o afim junto, ok? Ó, o afim que se escreve junto é diferente de o afim que se escreve separado, ok? Tranquilo? O afim junto dá uma ideia de semelhança. Por exemplo, ó, são duas matérias afins, ou seja, duas matérias semelhantes, química e biologia. Por exemplo, química e biologia são matérias semelhantes, são matérias afins. Agora, esse afim separado aqui indica a finalidade, ok? Vou apagar aqui rapidinho, ó. Vou apagar aqui rapidinho. E o que é importante nessa minha classificação? Ora, receber o conectivo é classificado. Então, ó, a fim de que o Estado possa se manter, é a minha oração subordinada de que tipo? Adverbial, o quê? Final. Ok? Ok. Já o imposto foi criado, isso aqui é a minha oração principal. Se você fizer a análise sintática aqui, você vai ver que tem sujeito, aqui eu estou trabalhando com a voz passiva, enfim. Aqui a minha oração principal, aqui a oração subordinada adverbial final. Só a fim de que você saiba que o conectivo introduz o quê? A classificação da oração. Por fim, bora lá. Nós temos aqui as temporais. Temporais, ou oração subordinada adverbial temporal. A oração subordinada adverbial temporal é aquela que denota o quê, meu aluno? Denota tempo, né? Denota tempo, muito fácil. Denota tempo, dá uma ideia de tempo, ó. Dá uma ideia de tempo. Perfeito? Perfeito. Vamos à classificação aqui, vamos colocar aqui um bom exemplo para que possamos trabalhar. Ó, na maioria das vezes, o que a prova vai colocar para você é justamente este conectivo que eu vou apresentá-lo agora, certo? É o quando, certo? Ok? Este quando aqui aparece demais na prova. Quando você chegar, conversaremos, certo? Quando você chegar, conversaremos. Ok, professor, ok. Ó, de propósito, eu coloquei esta oração primeiro, certo? Eu poderia colocar esta oração, que é a oração subordinada, depois da oração principal? Poderia, mas de propósito, eu coloquei este conectivo no início, para que você possa saber que todas essas classificações, elas podem estar na ordem direta, ou seja, a oração principal, seguido de oração subordinada adverbial, tranquilo? Ou podem estar na ordem indireta. A oração subordinada adverbial pode vir primeiro e a oração principal vir depois. Não necessariamente a oração principal vai vir no início. Quem é a oração subordinada? É quem traz o conectivo. Quem é a oração principal? Quem não tem conectivo. Quem tem conectivo recebe a classificação, ou seja, oração subordinada adverbial de que tipo, professor? Temporal. Temporal. E conversaremos, professor. Qual é? É a oração principal. Tranquilo? Perfeito. Perceba que a oração subordinada adverbial temporal introduz a ideia de tempo em relação à oração principal. E agora, para a gente finalizar este nosso quadro, nós temos aqui as orações proporcionais. Orações proporcionais. Ó. Orações proporcionais. Vamos lá para a oração proporcional. Opa, caiu meu pincel. Um instantinho. Ups, voltei. Oração proporcional, professor, denota o quê? Denota
denota proporção, meu garoto. Proporção, mas aí é muito fácil, professor. Denotar proporção é muito fácil, né? Não é facinho, facinho. Ó, vamos trabalhar com exemplo. Bora lá, eu gosto é do exemplo. Exemplo. Seguinte, quando eu digo assim, ó, vamos aprender à medida que estudarmos. Vamos aprender à medida que estudarmos. Perceba aqui, eu tenho um conectivo aqui sendo utilizado, que é o à medida que. À medida que estudarmos, vamos aprender. Perceba que a ideia associada à proporção, ou a ideia associada à oração proporcional, é justamente a ideia de proporção. Se eu estudo muito, eu aprendo muito. Se eu estudo pouco, eu aprendo pouco. Se eu me dedico muito, eu consigo alcançar algo bastante. Se eu me dedico menos, lógico que este alvo que eu estou mirando, menos a menor probabilidade de alcançá-lo. Perfeito? Então aqui a ideia proporcional é justamente essa. Aprendemos ou vamos aprender à medida que estudarmos. Este à medida que indica a ideia de proporção. Professor, eu percebi uma coisa. À medida que está complementando, ó, a minha oração principal, que é o quê? Vamos aprender. Se você fizer a classificação desta oração, você vai ver que ela tem sujeito, tem verbo e tem ainda um complemento. Tranquilo. Aqui é a minha oração principal e aqui eu tenho a minha oração subordinada adverbial. Deixa eu tirar o pincelzinho daqui, o apagador. Oração subordinada. Tá aqui dando certinho, Guilherme? Aqui, tá enquadrando? Oração subordinada adverbial de que tipo? Proporcional. Proporcional. Oração subordinada adverbial proporcional. Beleza? Tranquilo, professor. Eu tenho aqui a figura do meu conectivo fazendo esta introdução. Professor, o que foi que eu consegui perceber? Ora, eu consegui perceber, finalizamos, tá? Vamos fazer uma questãozinha já já. O que foi que eu consegui perceber? Eu consegui perceber que o que se cobra aqui é troca de conectivo, não é não? É. Ou então o que o conectivo introduz, não é não? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Tranquilo? Então, esse tipo de cobrança na minha prova, como é que ele pode vir? Ou o examinador vai cobrar a classificação da oração. Olha, é oração subordinada adverbial causal. É oração subordinada adverbial consecutiva. É oração subordinada adverbial, sei lá, temporal ou de tempo, como eles podem colocar. Ok? Esse é o primeiro tipo de cobrança. Há um segundo tipo. Ele pode cobrar o uso do conectivo e dizer assim, olha, o conectivo pois ou porque poderia ser substituído por pois. O porquê poderia ser substituído por pois. Tranquilo? Pode ou não pode? Para isso, a tabela ela é de fundamental importância. Então, o primeiro passo que você precisa dominar é a relação semântica. Os exemplos aqui vão ajudá-lo a resolver este problema. O segundo passo é saber a tabela, perfeito? A tabela está acompanhando o material de apoio que você tem aí. Num primeiro momento, eu não vou fazer a tabela aqui, pelo menos agora, porque eu quero resolver algumas questões com a galera do YouTube. Tranquilo? Com a galera que está acompanhando a nossa aula. E outra cobrança importante e que deve ser citada aqui. É uma terceira. Quem gosta muito de cobrar é a IDECAN e a Banca FGV. O que é que você vai pensar? Muitas das vezes, eu nem preciso do conectivo para dar a ideia que eu quero dizer. Como assim, professor? O conectivo, ele pode introduzir a ideia semântica? Pode. Mas eu posso ter duas orações que nem são subordinadas umas às outras. Eu tenho duas orações em que não há oração principal nem oração subordinada. Eu posso ter duas orações que são ideias colocadas de maneira coordenada, ou seja, sem conectivo, sem conjunção alguma. E mesmo assim eu ter a ideia semântica associada à causa, à consequência. Tranquilo? Vamos dar só um exemplo aqui e nós já vamos para a questão. Ó, eu vou apagar esta classificação aqui, oração subordinada adverbial causal, certo? Vou apagar esta classificação, vou colocar um exemplo aqui e a gente já vai para as questões. O exemplo que eu vou colocar é o seguinte, ó, foi cobrado recentemente pela Banca IDECAN. Dizia o seguinte, ó, não é o exemplo que está lá na prova, mas é mais ou menos isso aqui. O time não foi bem na partida.
partida. Ponto. Estava cansado. Ó, o examinador cobrou isso aí. E ele perguntou: a oração ou o segundo período, a segunda oração, o segundo período estava cansado. Introduz semanticamente em relação à oração principal ou ao primeiro período, introduz o segundo período em relação ao primeiro período, uma ideia de, aí tinha lá item A, item B, item C, enfim, item D e lá vai. O item A tinha causa, o item B tinha consequência, o item C tinha finalidade, e por aí ia, item D e item E. E aí, professor, ora, essa questão é uma questão que está associada relativamente trabalhando orações subordinadas, não é verdade? Sim. Mas perceba que as duas orações aqui nem são subordinadas, são orações coordenadas. Ó. O time não foi bem na partida, ponto. Estava cansado. Eu não tenho aqui uma oração que está subordinando ou que está sendo subordinada em relação a outra oração. Então não há que se falar em oração subordinada. Mas a ideia semântica, ela ainda continua aqui. O sentido da ideia, o sentido do que o texto quer mostrar, ainda continua aqui. Perceba, vamos pensar, ó. O time não foi bem na partida. Estar cansado é o quê, hein? Dentro dessa ideia? Perfeito. Estar cansado, eu garanto que você gritou daí, professor, é causa. Exatamente. É a ideia de causa, ó. Estar cansado é a causa. Para quê, professor? É a causa para se gerar essa consequência aqui, ó. Para o time não ir bem na partida. Perceba que aqui não há conectivo. Mas mesmo assim eu tenho a ideia semântica. Pode ser, e essa é uma terceira forma do examinador cobrar este tema. Pode ser que ele cobre este tema desta maneira. Perfeito? Vamos fazer assim, ó. Vamos responder algumas questões? Bora lá. Acompanhe comigo aqui. Seguinte, questão número 1 diz assim: enquanto destacam-se como polo positivo da Constituição moderna, sintonizada com demandas do cidadão, embora carecendo ser mais ampliada do que usada como campo componente retórico, a oração iniciada pela conjunção embora, que aqui está, ó. Cadê, professor, essa oração? Bem aqui, ó, o embora. É classificada como, vamos lá, olhe para cá, olhe para o tio. Seguinte, você vai pensar comigo, professor, é o primeiro tipo de cobrança, não é verdade? É, então é o método, olha e aplica. Ele cobrou o embora. Eu mostrei para você que o embora ele é o quê? Cadê o danado do embora? O embora tá bem aqui no cantinho, né, ó? O embora, vamos cá, me acompanhe, por favor. Seguinte, ó, o embora ele denota a ideia de concessão. O que é concessão? É a quebra de expectativa. Então, ainda não foi aprovado, embora se dedique bastante. Eu não vou fazer quadro agora, porque eu quero que a galera que está no YouTube responda algumas questões também para que a nossa aula fique completa. Vem comigo. Então, o embora aqui introduz o quê, professor? Professor, eu já sei. É uma oração subordinada adverbial. Isso é fato. E a classificação? A classificação é concessiva. Concessiva. Perfeito, professor. Tranquilo. Oração subordinada adverbial concessiva. A o item A fala coordenada sindética explicativa, nada a ver. Item B, coordenada sindética adversativa, não. Nós vamos trabalhar as coordenadas na nossa próxima aula, certo? Subordinada adverbial concessiva. Olha que lindo o item C, ó. Passa-lhe a régua. Item D, subordinada adverbial conformativa, não, né? Conformativa, não. Gabarito. Item C de casa. Bora para a próxima. Próxima questão é a questão de número 2, que nos diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que exprima corretamente a função sintática do termo grifado da oração. Os alunos percebem rapidamente quando estamos desarticulados. Olhe para mim. Seguinte, essa questão foi uma questão da banca IDECAM e deu muito o que falar. Por quê, professor? Porque, primeiramente, quem introduz a oração subordinada aqui é o conectivo quando. Nós associamos a ideia do quando logo à ideia de tempo, né, professor? É, cara, mas esse não foi o entendimento da banca e eu estou de acordo com o que prescreve lá o examinador. Sabe por quê? Porque olha na tela de novo, ó. Os alunos percebem, ó, os alunos, quem ou o que percebem, vão fazer a classificação, os alunos são o meu sujeito.
Quem percebe, percebe algo. Percebe o quê? Quando estamos desarticulados. Isso aqui é o meu objeto direto. Percebem quando? Como? Como é a funcionalidade? Rapidamente. Rapidamente é adjunto adverbial, porque é um advérbio. Adjunto adverbial. Percebe que quando estamos desarticulados é o meu objeto direto? É aquilo que é percebido pelos alunos? Você consegue perceber isso? Sim. A nossa ideia, olhe para cá. A nossa ideia é falar que estamos diante de uma oração subordinada adverbial, só por conta do conectivo, mas não caia nessa. Perceba que quando estamos desarticulados, apesar de ser introduzido pelo quando, ele está complementando o verbo. Quem percebe, percebe algo quando estamos desarticulados. Tranquilo? Isso aqui é o meu objeto direto. Professor, eu não concordo por conta do quando, enfim. Quem cobrou foi a banca e Decam e o gabarito foi oração subordinada substantiva, objetiva direta, funcionando como objeto direto. Por que eu trouxe essa questão? Porque é polêmica, primeiramente, e porque pode ser que o examinador, no dia da prova, ele cobre desse jeito. Aí o que é que você vai fazer? Você vai raciocinar que, principalmente se a sua banca for a banca e Decam, tá? Porque essa banca foi a que cobrou esta prova, essa questão em especial, certo? Vamos para a próxima questão, questão número 3. Guilherme, finalizando já, viu, parceiro? Se chegar só até a 5. Questão de número 3 diz assim: a noção de causa no segmento sublinhado que se encontra em item A, ele tem grande percepção, o que é que ele quer? Ele quer a ideia de causa. Ele tem grande percepção para o comportamento social e suas mudanças. Aqui não há relação de causa, não tem nada a ver com causa, né? Item B, há uma mescla de artigo e crônica nos seus textos, como se você tivesse interessado nas ideias. Ó, isso aqui, como se você, tal qual, se você estivesse interessado nas ideias, há uma mescla de artigos e crônicas. Isso aqui não é a causa, certo? Tranquilo? Isso aqui é uma ideia comparativa. Comparativa. Isso aqui é uma comparação. Ok? Então denota comparação. Item C. E tentar pensar bem, mas esse mas aqui, ó, pode estar associado ao quê, professor? A uma concessão? Pode, mas é uma ideia adversativa. Por que é adversativa, professor? Porque nós vamos estudar ainda os conectivos que dão a ideia de coordenação, certo? O mas dá uma ideia de coordenação adversativa. Não está dentro do nosso estudo nesse momento, você já pode até riscar. D. A crônica pegou no Brasil pelo acidente de aparecerem bons cronistas. Opa, calma aí, professor. Ó, o acidente trouxe bons cronistas. Pelo acidente de aparecerem bons cronistas. O que foi que aconteceu? Surgiram bons cronistas. Isso é a causa. Que gerou uma consequência. Ó. Toda causa, rapaziada, gera uma consequência. Logicamente, né? Gera uma consequência. Qual foi a consequência, hein? A crônica pegar no Brasil. O acidente de aparecerem bons cronistas é a causa. Qual é a consequência? A crônica pegar no Brasil. Gabarito item D. Vou apagar para analisarmos ainda o item E. Ó. Ser mais pessoal, mais coloquial, depende do estilo de cada um. Nada a ver. Aqui não há relação também de... a relação que ele nos cobra, que é a relação de causa, ok? Pelo acidente de aparecerem bons cronistas, isso aqui é a causa que gerou uma consequência, a crônica ter pegado no Brasil. Perfeito? Tranquilo, tranquilo e calmo. Vamos à próxima questão, é a questão de número 4. Diz o seguinte, ó. Diz assim: na sentença, embora ele tenha feito de tudo para que a verdade viesse à tona, o conectivo poderia ser substituído sem alteração de sentido ou desvio à norma padrão por... O embora dá uma ideia de concessão, beleza? Concessão. Ou uma ideia de concessividade, certo? Dá uma ideia de concessão. Ele é um conectivo concessivo. Beleza. Professor, o que é que isso significa dizer? Isso significa dizer que eu tenho de substituir o embora por alguém que substitua o embora. Ó, nós temos 4 principais conectivos, ou 3 principais conectivos que podem estar associados aqui, certo? Eu tenho o embora, que é o cara que vai aparecer muito, mas muito em prova. Eu tenho o embora. Eu tenho o ainda que. E eu tenho um danado, que é um tal de malgrado. Professor, nunca ouvi falar acerca desse cara. Nunca ouvi falar sobre este cara. Pois é, cara.
O embora, ele pode ser substituído por malgrado, por ainda que e por uma outra penca de conectivos. Mas você pode ter certeza que esses três aqui são os que mais caem em prova. Então, dentro desta ideia, qual que poderia substituir sem alteração de sentido? Ó, eu percebo que eu estou trabalhando com embora. O ainda que não aparece dentro do quê? Dentro das ideias. Não aparece aqui. Mas o malgrado, ó, aparece logo no item A. Então, qual é o meu gabarito? Meu gabarito, item A de amor. Cuidado com esse conectivo. Professor, então quer dizer que eu poderia dizer, malgrado ele tenha feito de tudo para que a... Pois é, poderia ser sim substituir, beleza? Por conta do uso do conectivo. Assim, dá uma ideia conclusiva, ou pode ter uma ideia causal também. Esse mas é adversativo, de igual modo é comparativo, perfeito? Vamos lá. Próximo item, questão número 5, diz o seguinte, ó. Em qual das sentenças a seguir, temos o conectivo como com valor comparativo? Olhe para cá. Quem é que gosta de cobrar isso, professor? FGV, IDECAN e CESP. Cuidado, certo? O como, ele pode ter três valores que você estudou comigo. Ele pode indicar causa. Vamos ao exemplo. Como não estudou, não foi aprovado. Ele pode dar uma ideia de quê? De conformidade. Estudei conforme o professor pediu. Ele pode dar uma ideia de comparação. Por exemplo, ele come como um cavalo. Ele come tal qual um cavalo. Eu faço a comparação entre ele e um animal, entre ele e o cavalo. Então, eu tenho três usabilidades aqui para o conectivo como, certo? Vamos lá, ó. Vamos. O item A. Como as compras não chegaram a tempo, não fiz o jantar. Isso aqui dá o quê, ó? Como as compras não chegaram a tempo, professor, isso não dá uma ideia de comparação não, professor, né? Isso dá uma ideia de causa. Ó, as compras não chegaram a tempo, houve uma consequência, que foi o quê? Não fiz o jantar. Beleza. Ele fez tudo como você pediu, tal qual você pediu. Isso aqui é conformidade. C. Como era moço, ainda não conhecer a vida. Como era moço, dá uma ideia de causa. Ele era moço. A causa. Qual a consequência? Ainda não ter conhecido a vida. Só pode ser o gabarito letra D. Como o jogador daquele time, também marquei 3 gols. O famoso hat-trick, né? Como o jogador daquele time, ó. Tal qual o jogador daquele time. Isso aqui não é conformidade, não, ó. Isso aqui é uma ideia de comparação. Igual ao jogador daquele time, eu também marquei o quê? Marquei 3 gols na partida. Show de bola? Show de bola, professor. Guilherme? Foi, né, parceiro? Rapaziada, tu. Ó, pessoal, galera que tá nos acompanhando pro YouTube, seguinte, nós estamos chegando ao fim da nossa aula pro YouTube, beleza? Queria demais agradecer a todos vocês, que nos acompanharam aqui durante a nossa transmissão, Tranquilo? Show de bola. Ó, queria acompanhar demais a todos vocês que acompanharam a nossa transmissão. Seguinte, vou passar no chat também para agradecer, tranquilo? Vou passar no chat também para agradecer quem está conosco. Felipe, meu parceiro, o Vitor, né? O Felipe Clares, o Danilo, o Benedito Moura, 11 classificações, Benedito. Tranquilo, vamos lá. Pontuação é obrigatória? O Augusto perguntou. Augusto, depende do conectivo. Depende, Augusto. Na ordem indireta, quando eu trago sempre a ideia da oração subordinada anteposta à oração principal, a utilização ali é sempre obrigatória. Sempre que eu faço a inversão é obrigatória. Agora, na ordem direta, não. Na ordem direta a gente tem alguns peguinhos, certo? Bora lá, ó. Tem aqui também o meu parceiro Vinícius, tem o Pedro Sérgio. Hannah Aula vai ter... Ele faz uma pergunta aqui, né? O Vinícius fala... professor, você poderia dar um exemplo de consecutiva reduzida? Pronto, show de bola, show de bola. Vou pensar aqui, viu, Vinícius? Vou tentar enquadrar algum exemplo aqui da concessiva reduzida. Aí tem aqui o Pedro Sérgio, valeu, meu parceiro. Show de bola, é isso aí, ó. Pessoal, queria agradecer demais a vocês que estiveram conosco aqui para acompanhar a nossa aula. Meu parceiro, seguinte, por conta do meu horário aqui ter estourado, Pedro Sérgio, por conta do meu horário aqui ter estourado para o YouTube, não dá para que eu pense aqui e consiga trabalhar um outro exemplo a respeito da consecutiva reduzida. Mas eu vou fazer o seguinte, na próxima aula, a gente vai trazer aqui para você as nossas classificações acerca das orações coordenadas. Eu faço o seguinte, eu dou aquela passada massa e dou um exemplo de reduzida para ti, beleza? Tranquilo demais, ó.
Francisco, o Vitor, o Saulo, a Thaís, enfim, rapaziada. Deus no coração, vamos pra cima. O seguinte, rapaziada que tem um objetivo play, já pode se redirecionar pra lá, certo? Já pode se redirecionar pra lá, que nós vamos continuar a nossa aula por lá, beleza? Vamos finalizar aqui o nosso estudo pra rapaziada do YouTube. Já era pra ter finalizado, pra falar a verdade, mas pra dar aquela consideração a vocês também. 5 questões, fizemos o nosso estudo e também realizamos algumas questõezinhas aí, ó. Forte abraço no coração de vocês. Quem tem um objetivo play, migra pra lá, que nós já vamos continuar para finalizar o nosso estudo. Valeu! Sai da minha frente que eu quero passar. Salve, salve, rapaziada! Já estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca das nossas questões, certo? Vamos dar continuação às nossas questões. Eu não sei se o meu parceiro Pedro Sérgio, né? Que estava na nossa transmissão aqui no YouTube, ele tem acesso ao Objetivo Play, beleza? Pedro Sérgio, se você tiver, parceiro, você pode mandar a confirmação aí no nosso chat, no chat dos assinantes, certo, Pedro Sérgio? Por quê? Porque, como eu prometi para você, eu trouxe aqui um exemplo, tá certo? Um exemplo de oração subordinada consecutiva que é reduzida, ok? Pensei aqui rapidão, já trouxe aqui uma ideia associada à oração consecutiva. O que é que a gente vai fazer? Ó, atendendo ao pedido do meu parceiro Pedro Sérgio, vou colocar o exemplo aqui na lousa, esperando que ele tenha acesso ao Objetivo Play. Caso ele não tenha, próxima aula, darei novamente o exemplo. Vamos por cá, ó. Seguinte, vou apagar aqui essas ideias aqui associadas. Vamos ficar nesse quadro do meio mesmo, né? Vou apagar aqui rapidão, ó. Vamos ficar nesse quadrinho aqui, porque aí nós podemos trabalhar de maneira calma, paulatinamente, ó. Seguinte. Por onde é que a gente vai começar? Ó, o exemplo que eu vou trabalhar aí, ele pediu uma oração subordinada consecutiva reduzida, certo? Professor, isso costuma cair muito? Não. Quando é que se costuma reduzir a oração? Quem é que costuma cobrar? Fundação Getúlio Vargas. Dentro de que contexto? Lá nas orações subordinadas, associadas às orações subordinadas substantivas, certo? O que é que acontece? Quando eu vou reduzir, eu retiro o conectivo some, e o que eu tenho? O que eu tenho é a oração principal e a oração subordinada que estará assumindo uma forma nominal, ou seja, infinitivo, gerúndio ou particípio. É isso que eu vou ter dentro de uma oração reduzida. Então, para reduzir uma oração, sai conectivo e o verbo da subordinada assume uma forma nominal. Gerúndio, infinitivo ou particípio. Beleza? Beleza, ó. Vou colocar aqui um exemplo que pensei rapidinho aqui, né? Seguinte. Nós temos uma ideia associada assim, ó. O jogador estava mal na partida. O jogador estava mal na partida. Perfeito. O jogador estava mal na partida, de maneira que era necessário. Deixa eu ver aqui. Pegar o pincelzinho aqui, o quadrinho aqui. De maneira que era necessário. De maneira que necessário correr. De maneira que era necessário correr. Beleza? O jogador estava mal na partida, de maneira que era necessário correr. Esse de maneira que aqui, ó, de maneira que, indica o quê? Indica a
Sequência. Certo? Beleza? Este é um típico exemplo de oração subordinada. Oração subordinada adverbial consecutiva. Perfeito, professor. Esse é um típico exemplo. Ó. O que é que ele quer? Ele está pedindo, ou ele pediu durante a nossa transmissão aqui, para que nós pudéssemos fazer a ideia associada à oração reduzida, certo? Vou colocar um outro exemplo aqui e nós já vamos reduzir essa oração. Perceba que a primeira é uma oração que não há possibilidade, em que não há possibilidade de se reduzir. Mas eu tenho orações do tipo assim, ó. Do tipo assim. Estavam no deserto. Ou estavam no sertão, melhor dizendo. Estavam no sertão, ok? De modo que, ou de maneira que, era, tinham, melhor dizendo, tinham que, de modo que tinham que caminhar. Estavam no deserto, de modo que tinham que caminhar. Perceba que nessa minha oração, estavam no deserto, de modo que tinham que caminhar, eu tenho um conectivo de modo que, indicando a consequência. Perfeito. Essa oração aqui, ela pode ser reduzida. Pode ser reduzida de que forma? Ó, estavam no deserto, vírgula. Tinham caminhar, era, necessário. Caminhar era necessário. Ou era preciso ou necessário, tanto faz. Perceba que, em relação à primeira ideia, o de modo que sumiu na ideia de consequência da segunda oração. Aqui eu tenho a ideia de consequência, ó. Perceba que o de modo que sumiu e eu tenho o meu verbo assumir no infinitivo. Professor, o que é que eu consigo perceber? O de modo que sumiu, mas a ideia aqui, ó, estavam no deserto de modo que tinham que caminhar, é diferente de estavam no deserto, caminhar era preciso. Perceba que aqui, diferentemente da oração primordial ou da oração que originou esta segunda oração, eu tenho uma ideia em que eu mudei o verbo para ter que reduzir a primeira oração. É muito comum que nós façamos isso? É muito comum que nós façamos isso, essa reescritura ao mudarmos o verbo para tentar reduzir a segunda oração, certo? Isso é muito comum, é típico de banca e a gente tem de saber. Tranquilo? Professor, isso costuma cair? Costuma cair não. O que é que eu preciso saber? Que se a banca for a FGV, há uma certa probabilidade de cair. Perfeito? Ah, mas e as outras bancas? Isso não costuma cair. Tranquilo? Tranquilo. E até dentro da própria FGV, quando ela quer cobrar, ela cobra com força. Mas existem os concursos, enfim, que ela gosta de cobrar. Tranquilo? Então esse de modo que some e eu tenho a ideia do meu verbo da segunda oração, que vai aparecer ali flexionado em um verbo na forma nominal. Vamos para a próxima questão, a questão número 6, para dar continuidade à nossa aula. Questão número 6 diz assim, deixe-me só olhar aqui se o meu parceiro respondeu alguma coisa no chat. Não, ele não respondeu, então ele não tem acesso ao nosso chat, né? Ele não tem acesso ao nosso chat, próxima aula nós trabalharemos aqui com o exemplo para o nosso colega. Vamos lá. Ó. Durante meses, as tropas alemãs bloquearam o suprimento de comida para grande parte do território holandês, deixando 4,5 milhões de pessoas em situação de fome extrema. Ok. Aí ele diz, o trecho sublinhado no período acima, iniciado por gerúndio, ó, oração que está reduzida por gerúndio, apresenta a relação semântica de... Ó, que lindo, cara! Outro exemplo, ó. Maluco, nem se nós tivéssemos combinado, nem se a combinação existisse, olha pra cá, nem se nós tivéssemos combinado, certo? Daria tão bem como aqui, certo? Se nós tivéssemos esperado um pouquinho,
A questão de número 6 traria justamente a oração consecutiva reduzida que o nosso colega do chat aqui do YouTube havia solicitado, não é? Vamos ver, ó. Durante meses, as tropas alemãs bloquearam o suprimento de comida para grande parte do território holandês. Qual é a consequência, ó? Deixando 4,5 milhões de pessoas em situação extrema de fome. Perceba que ele reduziu a forma que apareceu no gerúndio. Caramba, professor, verdade, ó. A forma está no gerúndio. Há conectivo? Não há conectivo, ó. Entre a oração principal e a oração subordinada, né? Legal, cara, legal. Aí ele diz, qual que é a ideia associada? Bom, isso aqui é a consequência, ó. É a consequência de algo que aconteceu. Isso daqui é a consequência. Perfeito? Perfeito, professor. Então o gabarito é a letra B, ó. Letra B de bravo. Tranquilo? Cara, se nós tivéssemos esperado um pouquinho, a questão traria o exemplo pro cara, ó. Mas beleza. Questão, o exemplo está no quadro e o exemplo também está aqui na nossa questãozinha. Perfeito. Vamos evoluir. Vamos evoluir para a próxima questão, que é o seguinte. Diz assim, ó. Um ator de cinema disse, eu tive uma grande vantagem que meus filhos não tiveram. Eu nasci pobre. Essa frase tem duas partes com 2 pontos entre elas. Assinale a opção que indica a conjunção que poderia substituir esses 2 pontos de forma adequada na questão de número 7. Vamos lá. Perceba aqui, ó. Eu tive uma grande vantagem que meus filhos não tiveram. Pois, porque, uma vez que, já que, dado que, todas são ideias porquanto, todas são ideias de conectivos que podem substituir ou que podem introduzir essa ideia aqui, ó. Porque ele quer dar uma ideia causal. Por ter nascido pobre, eu tive algumas vantagens que meus filhos não tiveram. Esse eu nasci pobre aqui, ó, é a causa. Beleza? É a causa. Qual o conectivo que aqui está que dedica ou introduz a ideia de causa? Vamos ver. Assim que dá uma ideia de tempo. Vou botar só T. Mas é uma ideia adversativa. A adversidade nós estudaremos lá nas orações que estiverem coordenadas. Portanto, é uma ideia conclusiva, lá nas coordenadas. Quando é uma ideia de tempo também. Qual é o gabarito? O item é conectivo pois. Perfeito? Perfeito, professor. Bora para a próxima. Próxima questão, a questão número 8. Diz o seguinte, assinalar a opção que apresenta a frase que se apoia numa comparação. Outra ideia comparativa, certo? A frase que se associa ou que se apoia numa comparação. Professor, de quem é essa prova? De quem é essa questão? Fundação Getúlio Vargas, ok? Gosta muito de cobrar a utilização do como ou do conectivo, né? Que indica comparação. Item A. Não há pai nem mãe a que seus filhos pareçam feios. Não há comparação aqui, certo? Há ideia concatenada, mas não há comparação. B. Uma sociedade que odeia seus jovens não tem futuro. Também não há comparação aqui, ó. Todos os bandidos foram crianças. Não há comparação. D. Não se pode educar crianças como se fossem animais, ó. Tal qual, semelhantemente. Tranquilo? Todas são ideias comparativas. Então aqui eu estou diante de uma comparação. Perceba que aí foi bem facinho porque ele nos mostrou o conectivo. Ele nos mostrou o conectivo como, né? Ele nos mostrou o conectivo como nessa nossa questão aqui, ó. Tranquilo? O como, indicando comparação, item D é o nosso gabarito. Próximo. Questão é a questão número 9. Diz assim, ó. A frase está em posição favorável, a França, melhor dizendo, perdão, está em posição favorável para levantar essa questão. O país está prestes a assumir a presidência do Conselho da Europa. A relação semântica que se estabelece no segundo período do trecho acima em relação ao primeiro é D. Bora lá? Tranquilo, né? Ó, a França está em posição favorável para levantar essa questão. Perfeito. O país está prestes a assumir o Conselho da Europa. O que é que ele cobra? A relação semântica que se estabelece no segundo período. Qual o segundo período, hein? O país está prestes a assumir a presidência do Conselho da Europa. Isso aqui é o segundo período, ó. O país está prestes a assumir o Conselho da Europa. Isso aqui indica o quê, professor? Isso indica a causa, ok? Isso indica uma causa, sim, que gera uma consequência. Que consequência é essa? A França está em posição favorável para levantar a questão. Uma vez que a França está favorável para levantar a questão, o país está prestes a assumir o Conselho da Europa. Ou o contrário, né? Por o país estar prestes a assumir o Conselho da Europa, por ele estar prestes a assumir o Conselho da Europa, isso gera uma consequência. Ele aparece em posição favorável. Tranquilo? Então, qual o gabarito? O item A diz consequência não, condição não, gabarito letra C, causa
concessão também não. Bora para a próxima. Questão número 10 diz o seguinte: leia atentamente o texto a seguir para responder a questão. Diz assim, ó: não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Não há calendário para a saudade. Aí diz assim, a oração não há calendário para a saudade tem valor de, bora lá, explicativo, causal, conclusivo, comparativo. E aí, o que a gente vai colocar, professor? Vamos lá. Não há calendário sem cena, ou não há calendário para a saudade, melhor dizendo, não há calendário para a saudade. Perceba aqui, o fato de não haver calendário para a saudade introduz o quê, professor? Introduz a causa, que gera uma consequência. Qual é a consequência, hein? Não existir essa coisa de ano sem cena, 2 anos sem cena. Isso aqui foi uma entrevista dada pela Adriane Galisteu. Tranquilo? E aí está. Bacana? Aí está o trecho, ó. Não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Não há calendário, cena que é o Ayrton Senna. Perceba pela escrita, né? Cena maiúsculo. Não há calendário para a saudade. Perfeito? Diz, a oração não há calendário para a saudade tem um valor de, tranquilo, tem um valor causal, ó. Por não haver calendário para a saudade, isso gera uma consequência, que é o quê? Não existir 1 ano sem cena. Perfeito? Gabarito da questão número 10, gabarito letra B de bravo. Vamos à próxima, questão número 11, que nos diz o seguinte: os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime, para isolar a área e preservar as provas. Se formarmos ou se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações desenvolvidas, a forma adequada será, olhe para cá, novamente nós vamos voltar a esta ideia de oração desenvolvida. O que é que eu quero que você guarde? Quem é que costuma cobrar isso? IDECAM e Fundação Getúlio Vargas. Como é que isso é cobrado, professor? Como que eu posso desenvolver uma oração? Se eu quero desenvolver uma oração, eu vou utilizar um conectivo, ok? Que conectivo é esse? Ora, eu vou utilizar o que e o se, conectivos, conjunções integrantes. Se eu estiver trabalhando lá com a oração subordinada substantiva, a qual, o que e todas as outras ou os outros conectivos voltados, associados às orações adjetivas, principalmente o que, pronome relativo, né? O qual relativo, o onde relativo, enfim. Eu vou utilizar esses conectivos se eu estiver trabalhando o que, professor? Estiver trabalhando com as orações adjetivas. E nas orações adverbiais, eu, caso queira desenvolver, vou ter que trabalhar com algum dos conectivos de que eu disponho, certo? Então, se for causal, conectivo de causa, tempo, temporal, vou utilizar um conectivo de tempo, enfim, por aí vai, certo? Perceba que aqui ele utilizou o para isolar a área. Para isolar, o para dá uma ideia de finalidade, a fim de isolar a área. Perfeito? Perfeito. Quando eu vou desenvolver, eu vou colocar o que, professor? Eu vou colocar, ó, a figura do que? Conjunção, ok? A fim de que, para que, tranquilo? A primeira coisa que vai aparecer se eu for desenvolver a minha oração é colocar o quê? A segunda coisa que eu vou me ater é o quê, professor? É se, na hipótese de que o verbo possa mudar. Se o meu verbo está no presente, quando eu for desenvolver, vou trabalhar com o verbo no presente. Se o meu verbo está no futuro, quando desenvolver, vou trabalhar com o verbo no futuro e por aí vai. O que é que as bancas costumam fazer? O verbo está no presente, ela vai desenvolver, coloca o verbo no passado. Não pode. O verbo está no presente, ela vai desenvolver, coloca o verbo no futuro. Não pode, certo? Outro peguinha de prova, outra pegadinha de prova. Eu estou trabalhando com verbos, estou construindo verbos. Estou colocando 2 verbos ou um verbo e trabalho com verbo. O que é que a banca costuma fazer? Transformar verbo em nome. Por meio de quê, professor? Da derivação imprópria. Eu tenho um verbo, ela nominaliza o verbo. Isso pode, Arnaldo? Pode não, isso está errado, certo? Se eu trabalhei com verbo, quando eu for desenvolver, eu vou ter que desenvolver por meio de um verbo. Na tela, bora lá, ó. Se transformarmos as orações reduzidas, sublinhadas em reduzidas, as orações desenvolvidas da forma adequada será. Primeira coisa que eu vou fazer, professor, é procurar o que tem que, né? Para que, para que, para que. Tranquilo. Item B vai embora, item C vai embora. Fácil assim? Fácil assim. Perceba aqui, ele colocou para isolar a área e preservar as provas. Verbo, preservar, verbo, isolar. Perfeito. Para que isolem, perfeito, verbo, questão número 11. E preservem as provas, verbo e verbo. Ok. Isolem a área e preservem as provas. Professor, tá massa, porque ele utilizou o quê? Não mudou, aqui é verbo, não mudou, aqui é verbo. Gabarito já é o item A.
para que isolem e para que preservem. Eu vou até apagar o item B aqui, porque eu quero mostrar um negócio para você, ó. Primeiro que o item B não tem que. Perceba que o processo de nominalização também foi feito aqui, ó. Para o isolamento, não é o isolamento. É para isolar ou para que isolem. Da área e preservação não. Ambos são substantivos, ó. O isolamento e a preservação. O A fica subentendido aqui, ó. Então, 2 erros no gabarito item B, né? A não utilização do que e a nominalização do verbo. C. Para isolarem, há um problema aqui no uso do que, certo? E preservarem as provas. Ambos são verbos, mas nele não usou o que. D. Para que isolassem, ó. Isolar é presente. Para isolar, presente. Presente de quem, professor? Presente no indicativo. Para isolar, a fim de isolar a área e preservar as provas. Perceba, apesar de se apresentar no infinitivo, aqui ambos estão associados a um presente. Isolassem, aqui, ó, a fim de que, para que isolassem, não é um presente, é um pretérito. Preservassem é um pretérito. Então, o item D há um erro por troca de tempo verbal. E o item E, para que isolem, perfeito, ok. A área e para a preservação, nominalizou, ó. O segundo deveria ser verbo também, é um nome, é um substantivo. Ele colocou, posso até colocar o A ali, ó, para a preservação das provas. Por isso o erro do item E também, gabarito item A na questão número 11. Próxima, questão número 12, diz o seguinte, ó. Assinale ou analise as asserções a seguir em relação à proposta entre elas. Primeira diz assim, ó. No 7º parágrafo, no primeiro período, a palavra que introduz oração subordinada substantiva adverbial. Se você está acompanhando as nossas aulas, essa questão eu trouxe há um tempo já, mas eu trago essa questão novamente. Por quê, professor? Porque é muito importante que você tenha isso em mente. Não existe oração subordinada substantiva adverbial, ó. Não há como ter uma substantiva adverbial. Por quê? Porque substantiva é uma classificação que se diferencia de adjetiva e também se diferencia de adverbial. São classificações diferentes, tá certo? São classificações diferentes. O que foi que ele fez? Ele trouxe substantivo adverbial, não pode, tá errado. Então a primeira sentença, ó, nem precisa de texto, tá errado. 2. As conjunções integrantes introduzem orações subordinadas de que tipo? Substantivas, ó. Ó que lindo. Ó o que e quem? E o se. Beleza. A segunda é certa, certo? Ele diz, a respeito das asserções, é correto afirmar que as duas são falsas? Não. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa? Não. C, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Ok, gabarito letra C. D, as duas são verdadeiras? Também não. Vamos para a próxima. Próxima questão, a questão número 13. Diz assim, ó. Considere as seguintes afirmativas sobre o termo já que e uma vez que. Ó, trecho. Tem a terra como fonte de sustento, já que a gestão da propriedade é compartilhada. Perfeito. Uma vez que, dado que, visto que, pois, porque, todos são conectivos que podem substituir o nosso querido já que aí, né? Tranquilo? Perfeito, professor. Todos são conectivos cabíveis aí. Aí ele diz assim, ó. A segunda assertiva diz, não há no mundo uma definição única sobre a agricultura familiar, uma vez que o tema é abordado e entendido de maneira diferente em cada país. Ele pergunta, ambas expressam a ideia de causalidade. Ó, não há no mundo, uma vez que. Ele diz que as duas ideias são ideias de causa. Ok? São ideias de causa. Aí ele continua. Portanto, poderiam ser substituídos por quê? Vamos ver. Ele tem a terra como fonte de sustento, porque a gestão da propriedade é compartilhada. Não há no mundo uma definição única sobre a agricultura, porque o tema é abordado e entendido de maneira diferente em cada país. Perceba que está completamente correta a primeira sentença. Ó. Ambas dão ideia de causa e eu posso substituí-las por porquê, uma vez que o porquê é um conectivo causal. 2. O primeiro expressa uma ideia de causalidade, mas o segundo expressa uma ideia de tempo. Aí não, né, filho? Aí não passa, ambos dão uma ideia de causa. 3. Então, se assim é, apenas um pode ser, 2, somente 2 não, apenas 3 não pode ser, e 2 e 3 não pode ser, porque a 2 já está excluída. Ficamos entre duas assertivas.
3. Ambos introduzem a oração com valor adverbial, sim, ó. Já que a gestão da propriedade é compartilhada, a ideia de causa, oração subordinada adverbial, o quê? Causal. Aqui, oração subordinada adverbial, causal também, ó. Ambas são ideias de causa. Então tá certo também a assertiva 3, ficamos então com o gabarito letra D de dado, certo? Para você que nos acompanha também aqui no Objetivo Play, eu queria falar um negócio para ti, ó. Não confunda. Eu tenho esse já aqui que poderia ser substituído por pois também, não é verdade? Sim. Tranquilo, professor. Por porquê, enfim. Que se falar aqui. Tanto as orações subordinadas, adverbiais, causais. E no momento oportuno eu vou voltar. Quanto às orações as orações coordenadas, explicativas, são orações que podem ser introduzidas por pois, por porquê, certo? Qual é que vai ser a diferença? No momento oportuno eu vou bater pesado na diferença. Mas a causal dá uma ideia de causa, porque eu tenho uma consequência. A explicação nada mais é que uma ideia associada a uma racionalidade sobre algo que é dito, uma explicação. Tranquilo? No exemplo vai ficar mais fácil, não cabe a este momento. Uma coisa que eu quero que você guarde aqui. Tanto as causais quanto as explicativas podem receber a figura da vírgula, ok? Tem muito concurseiro que erra a questão desse tipo, porque fala, se tem vírgula só pode ser explicativa, ó, antes da vírgula, já que, pois, nada a ver, certo? Nada a ver, já tire isso da cabeça, quando nós formos trabalhar as coordenadas, a gente já vai desenvolver isso, mas tire isso da cabeça, por favor. Ambas podem receber vírgula. Não há que se falar em diferenciação só por conta de vírgula, tá certo? Não caia nesta bobagem. Então, nosso gabarito foi o item D de dado. Bora para a próxima. Próxima questão, número 14, que diz o seguinte. Leia com atenção o texto a seguir para responder a questão a que ele se refere. Nós vamos ler. Por quê, professor? Porque nós temos de ler, concurseiro tem de ler mesmo. Ó, silêncio, por favor. O ambiente é tenso. Há muitas vozes, sons artificiais, timbres monótonos, ruídos irritantes. Há barulhos e alertas. Também há um estrondo das redes sociais. Estamos imersos ao caos sonoro. Mesmo quando procuramos lugares silenciosos, levamos o barulho conosco. Aliás, quem hoje sai de casa sem o celular? Quem caminha no parque sem fone de ouvido? Se acaso você se entristeceu com esse cenário, você pode estar pouco acompanhado. Há um contingente enorme de pessoas que preferem assim. Para esses, o silêncio não é fácil. Precisam da confusão, do barulho, precisam falar ou ouvir perpetuamente, ou permanentemente, perdão. São prisioneiros do ruído físico e mental. E quem não aprecia esse cenário está na contramão. Tudo evolui no sentido contrário ao silêncio. Como se não bastasse o acesso fácil a todas as músicas do mundo, agora há os podcasts. A introspecção e a inquietude necessária para ler um livro está perdendo terreno para os audiobooks. Hoje o silêncio é cada vez mais raro, uma espécie de luxo. Perfeito, aí tem a fonte, vamos ver o que o examinador nos cobrou. Ele falou o seguinte, ó. Sobre a organização sintática do texto, assinale a alternativa correta. Vamos ver. 1. A vírgula usada na linha 5 é facultativa, já que intercala uma oração adverbial antecipada. Professor, a gente nem falou a respeito ainda de pontuação, né? Não falamos, mas vamos tentar responder a questão. Ele falou na linha 5, ó, a utilização é facultativa. Vamos ver. Ó, linha 5, bem aqui, ó. Se acaso você se entristeceu com esse cenário, olha a vírgula, ó. Você então, lembra o que foi que eu falei para você? Olha, orações condicionais, orações condicionais fora da ordem direta, como é o nosso caso aqui, o se, que subentende o então aqui, ó, se então, ok? Se então, a utilização da vírgula, ela é obrigatória, certo? Então, a assertiva número 1 é uma assertiva falsa, ok? Perfeito, assertiva número 1, falsa. B. O termo aliás, usado na linha 3, introduz uma retificação da afirmação anterior. Vamos ver? Utilizado na linha 3, o termo aliás. Bora lá. Linha 3, aqui está, ó. Aliás. Vamos ler o período anterior, né, para que possamos utilizar aqui o contexto. Mesmo quando procuramos lugares silenciosos, levamos o barulho conosco. Aliás, quem hoje não sai de casa sem o celular? Isso aqui não é uma retificação, não. Isso aqui é um acréscimo. Ele está fazendo um
acréscimo, certo? Ele faz um acréscimo, perfeito? Então isso aqui está errado, a sentença número 2. Perfeito, professor. Sentença número 2, ou item B, melhor dizendo. Errado, errado. 3. A palavra se nos dois usos tem a mesma função sintática. Professor, a palavra se na linha 5. Vamos ver. Palavra se da linha 5, nós vamos ao nosso texto e analisaremos. Ó. Se, caso você se entristeceu, esse se aqui é um se conjunção condicional. Caso você se entristeceu, esse se aqui, ó, acompanha o verbo entristecer, está pessoalizado. Partícula passivadora não pode ser, índice de determinação do sujeito muito menos. Esse cara aqui é um PIV, ok? É uma parte integrante do verbo, tranquilo? Eu me entristeci, tu se entristeceste, ele se entristeceu, nós nos entristecemos e por aí vai. Eu me entristeci, tu te entristeceste, ele se entristeceu e por aí vai a conjugação deste verbo. Então tá errado também a sentença item C. Então errado, errado, errado. D diz assim, ó. D diz assim. O verbo haver nos dois usos está no singular por se tratar de um verbo impessoal. Vamos ver se isso é verdade, professor. Bora lá. O verbo haver nos dois usos, ó. O ambiente é tenso, há muitas vozes. Muitas vozes é o meu objeto direto, porque o verbo haver no sentido de existir é impessoal. Muitos ruídos irritantes, há barulhos. Barulhos e alertas. Isso aqui é o meu objeto direto, porque o verbo haver no sentido de existir ele é impessoal. Portanto, gabarito certinho, né? Gabarito certinho, porque os dois usos do verbo haver aí em questão, ou em análise, ó, são dois usos que realmente estão concatenados com essa ideia. O verbo haver está no singular por se tratar de um verbo impessoal. Perfeito. Uma vez que, se houvesse um sujeito, aí tudo bem, eu poderia colocar o verbo pessoalizado dentro dessa ideia, mas como o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ocorrer, é um verbo impessoal, não há sujeito. As aspas na palavra silenciosos assinalem uma citação direta. Vamos ver? Linha 3. Linha 3, aspas da linha 3, ó. Estamos no caso quando procuramos lugares silenciosos. Silenciosos entre aspas aqui. É por quê? Porque eu posso estar trabalhando com uma ironia. Ironia é uma ideia de falar algo, sendo que eu quero falar o contrário daquilo que eu digo. Então isso aqui foi mais uma ironia do que uma citação direta. Não é uma citação direta, certo? Então gabarito mesmo, questão item D, na questão de número 14. Vamos para 15. A 15 tem um texto aqui, vamos ver se precisamos ou não fazer a leitura. É correto afirmar que a forma verbal prestarem concorda com o sujeito criadas, na linha 5. Concorda com a expressão atividades, é um exemplo de infinitivo impessoal, é um exemplo de verbo transitivo direto, integra o predicado da oração subordinada adverbial, certo? Tranquilo, professor. Questão número 15, vamos ver o que ela nos passa. Ó, vamos ler até a linha 5, né? Porque não há necessidade de ler dali para frente. As atividades do Estado podem ser prestadas diretamente pela entidade estatal ou indiretamente, através das entidades de entidade pertencente à denominada administração indireta. Você sabe, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública, que são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, tranquilo, criadas pelo poder público por lei ou através de autorização legal, a fim de prestarem atividades públicas específicas. Perfeito, ó. Que são pessoas jurídicas de direito público ou direito privadas, criadas pelo poder público através de autorização a fim de prestarem. Quem, hein? Quem é que vai prestar? Essas pessoas jurídicas, né? As atividades do Estado podem ser através de entidade pertencente à denominada administração pública indireta. Ó, a administração pública indireta é que vai prestar, tranquilo? Ela diz, item A, concorda com o sujeito criadas, olha. O sujeito criadas pelo poder público. Não, cara, isso aqui não tem nada a ver, né? Ó. Concorda com o sujeito é a administração indireta. Concorda com a expressão atividades públicas específicas. Também não. Concorda com a administração indireta. A denominada administração, pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas, ó. Só um instante, deixa eu me fazer uma correção, ó. Prestarem as pessoas jurídicas, né, ó. Pessoas jurídicas é o nosso sujeito, para falar a verdade. A administração pública ou a administração indireta não poderia ser, porque o verbo está no plural, né? Prestarem, as pessoas jurídicas, certo? Só fazendo uma retificação, uma pequena retificação. Vamos lá. É um exemplo de infinitivo impessoal. Não é infinitivo impessoal porque eu tenho sujeito, ó. Pessoas jurídicas prestarem. D. É um exemplo de verbo transitivo direto. É um exemplo de verbo transitivo indireto, perdão, né? Porque quem presta algo, o objeto direto seria atividades públicas específicas. Isso aqui é o meu objeto direto. Só que ele diz é um exemplo de
verbo transitivo indireto, nada a ver, né? Assim como infinitivo impessoal. Por que não é infinitivo impessoal? Porque tem um sujeito, ó. Integra o predicado da oração subordinada adverbial. Perfeito, ó. Professor, qual é a oração subordinada adverbial? A oração subordinada adverbial final, ó. Indica finalidade. Aqui, ó, a fim de prestarem. Perfeito? Gabarito, portanto, item E de escola. Bora lá. Próxima questão, a questão número 16. Eu tô com a garganta irritada. Deixa eu tomar um golinho de água aqui e nós já continuaremos. 16 fala o seguinte, ó. No fragmento, por mais que favoreça mudanças, no entanto, nada pode ser alterado imediatamente no governo Biden. A relação de sentido que ressalta, ou resulta, melhor dizendo, da combinação da oração adverbial em destaque com a principal é de, vamos lá, por mais que favoreça, ainda que favoreça, embora favoreça. E aí, meu aluno, minha aluna, o que é que isso aqui indica? Ora, isso aqui indica o quê? Com concessão, item C. Próxima, questão número 17. 17 diz o seguinte, ó, na sua tela. Se você identificar sinais de ansiedade, acione seus amigos e familiares para relaxar. Tranquilo? Se você identificar sinais de ansiedade, acione sua rede de amigos e familiares para relaxar. Parágrafo 5º. Aí diz, a vírgula empregada na frase acima foi utilizada para separar ou separa, certo? Tranquilo, na frase acima para separar. Vamos ver, ela foi utilizada para quê? Para separar o quê? Se você identificar sinais de ansiedade, vírgula, então, acione sua rede de amigos. Aí diz, item A, oração subordinada adverbial antecipada. Olha que lindo, gabarito letra A, meu amigo. Gabarito letra A para a questão de número 17. Oração subordinada adverbial antecipada, beleza? Oração subordinada adverbial antecipada, gabarito da questão de número 17. Item A já de cara. Bacana, professor. Tranquilo, tranquilo. Foi gabarito da questão de número 17. O item B diz, oração subordinada adjetiva explicativa, não. C, oração coordenada sindética, também não. D, palavra com a mesma função sintática, também não. E termo deslocado, também não. Professor, por que não é um termo deslocado? Porque perceba, ó, tanto o item A quanto o item E poderiam ser meu gabarito. Só que o item A é mais completo, ó. É uma oração subordinada adverbial que está antecipada. Não deixa de ser um termo antecipado, certo? Porque uma oração é um termo. Beleza. Vamos para 18. 18 diz o seguinte, considerando que uma oração subordinada adverbial temporal é aquela que expressa tempo, assinale a alternativa que apresenta um exemplo deste tipo de oração. Bora lá. Item A. É necessário que ela estude português. É necessário algo, né? Que ela estude português. Isso aqui é o meu objeto direto. Essa minha primeira classificação é uma oração subordinada substantiva. De que tipo? Oração subordinada substantiva. Subjetiva, né? Oração subordinada substantiva, subjetiva. Tranquilo. B, por que é subjetivo? Porque esse aqui é uma conjunção integrante, né? Conjunção subordinativa integrante. B, só desejo uma coisa, 2 pontos, que tenha um ano maravilhoso. Opa, só desejo uma coisa, que tenha um ano maravilhoso. Perceba aqui, eu tenho a ideia, só desejo uma coisa, desejo isso, que tenha um ano maravilhoso. Além de haver ali o conectivo que, eu tenho os 2 pontos, introduzindo o quê? Uma oração subordinada substantiva apositiva, que dá a ideia de aposto, certo? Perfeito. Esse que é uma conjunção, né? Que introduz ali a figura do meu aposto. C. Mal chegamos, ela já entrou na piscina. Olha, mal chegamos é uma ideia de tempo. Tempo assim que, quando. Só que ele utilizou o mal chegamos. Esse mal aqui é muito comum para ser utilizado nessa relação, certo? Gabarito, letra C de casa. Gabarito, letra C de casa. D diz, Luísa caiu e quebrou a perna. Este E aqui, ó, está concatenando esses 2 verbos. Nós vamos perceber na nossa próxima aula, ou posteriormente à nossa próxima aula, que o verbo cair aqui forma uma oração. Este E aqui introduz uma ideia de adição. Como é que vai funcionar então, professor? O primeiro
a primeira sentença, ou a primeira oração, Luísa caiu, é uma oração coordenada assindética. A segunda, e quebrou a perna, é uma oração coordenada sindética aditiva. Nós ainda vamos estudar tudo isso nas orações coordenadas, certo? Vamos apagar aqui, vamos à próxima sentença. Questão de número 19, diz assim: as orações, se você pagar o preço e se eu malhar, devem ser classificadas em relação ao resto do respectivo período em que se encontram como facinha, facinha, tranquilo demais. Ó. Se você pagar o preço, é uma ideia de condição. De semelhante modo, esse se eu malhar é uma ideia de condição, perfeito? É uma ideia condicional. Ambas são condicionais, então são orações o quê? Adverbiais. Por quê, professor? Porque as orações condicionais estão classificadas dentro das adverbiais, né? As condicionais estão dentro das adverbiais. E tem a fala coordenada não, adjetiva também não, adverbial condicional, item C, nosso gabarito, adverbial concessiva não e substantiva muito menos. Gabarito letra C. Bora para a próxima. Para finalizarmos as nossas questões, questão número 20 diz assim no trecho: quando eu estava por aqui, comia todas as formigas que se aproximavam de ti. A vírgula foi empregada, ó, para, perceba, é uma oração subordinada adverbial que está o quê, professor? Fora da ordem direta, ou seja, deslocada. Deslocada. Orações subordinadas adverbiais deslocadas sempre devem receber a pontuação, ok? Deslocou, sempre tem que ter pontuação. Tranquilo? Ah, professor, não tem que contar a quantidade de palavras, não, porque é um advérbio? Não, não existe esse papo de contar a palavra se eu estiver trabalhando com uma oração. Perfeito? Então aqui, ó, está separando uma oração subordinada adverbial da oração principal. Vamos ver. E tem A, só separar a oração coordenada da oração principal? Não, subordinada. B, separar a oração subordinada adverbial da oração principal, gabarito item B, de bravo na questão de número 20. C diz separar expressões que indicam explicação intercalada na oração? Não. E o item D diz separar a oração adjetiva explicativa da oração principal? Também não. Oração esta que na maioria das vezes, ó, será introduzida pelo quê, né? Oração adjetiva explicativa. Tranquilo? Massa demais, professor. Show de bola. Terminamos aqui o nosso estudo acerca das orações adverbiais. Eu tô com a garganta pegando fogo, mas eu tenho certeza que essa aula vai ser importante aí na sua preparação. Rememoro a você que existem 3 formas de serem cobradas essas questões. Quais são? E eu trouxe aqui um combo, né? Você viu aqui que foram 20 questões? Um combo, cara. Foram de todo modo aqui que você pôde imaginar um fatality na banca. Podem ser cobradas de 3 formas. Vamos lá. A primeira forma, professor, que essas orações podem ser cobradas, como é? Elas podem ser cobradas com o uso semântico, ou seja, eu tenho ali 2 orações, a segunda desempenha em relação à primeira, a primeira desempenha em relação à segunda. Só o sentido. Massa? Pode-se cobrar o sentido. Pode-se cobrar a troca do conectivo. Eu tenho um conectivo pois, eu posso trocar pelo porquê. Eu tenho um conectivo embora, posso substituir pelo malgrado. Eu tenho um conectivo embora. Eu posso substituí-lo pelo conquanto, professor? Posso substituir conquanto, concessão, embora também é concessão, pode o conquanto substitui. Eu posso substituir, professor, por quê? Por quanto, professor? Pode também substituir. Então perceba, a troca de conectivos também ela pode ser cobrada. 2 formas, relação semântica, troca de conectivo. E por fim, pode ser que o seu examinador troque justamente a concatenação ou cobre justamente a concatenação das ideias. Perfeito? Todo tipo de questão, toda e qualquer forma, das 3 formas que eu mostrei aqui, que caem em prova, você estudou aqui comigo, fez uma bateria de questões, nós tivemos aqui a oportunidade também de mostrar o nosso quadro. O que é que eu indico a você? Tabela de conectivos. O seu material de apoio, acompanhado aqui da nossa aula, estará contido lá uma tabela de conectivos. Eu não fiz aqui no quadro, porque senão iria onerar muito do nosso tempo. Tranquilo? A fim de que você tenha toda e qualquer preparação do zero a partir das ideias dos conectivos, eu levei para você os principais conectivos. Eu concatenei ideias
de cobrança de 2020, 2021 e do atual ano, né, 2022. Então nós estamos trabalhando aí com 3 perspectivas, certo? 3 anos aí de cobrança. Nesses 3 anos, quais foram os conectivos mais cobrados, professor? Estão aí no seu material de apoio, certo? Então cola essa bagaça em algum lugar, cola na parede do quarto, cola no material de estudo, cola no teto, enfim, faz alguma coisa, meu filho, não fique na mesmice, ok? Você visualizando é o primeiro passo para você decorar. É uma das poucas etapas da nossa preparação aqui que infelizmente você vai ter de decorar, certo? Decorar não mata, quem decora não morre de jeito nenhum, não por decorar, tranquilo? Beleza, então ó, assim nós finalizamos mais uma aula com a graça do Senhor Jesus. Eu espero por você em uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Valeu! Em primeiro lugar mesmo é você estar perto de pessoas que querem o mesmo objetivo que você, que no caso é a materialização do grupo de estudo. Então foi imprescindível. Mas eu não conheço pessoas aqui próximas de mim que eu consiga fazer um grupo de estudo. Tudo bem, mas se você tiver a oportunidade de fazer um grupo de estudo, essa é a primeira dica, um grupo de estudo. Segunda dica é foco total. No meu caso, eu larguei a faculdade, deixava de ir em muitos locais, às vezes faltava até culto. Isso